Mas eu vou falar isso pro meu empregador? Não! É uma preocupação constante e muito natural querer saber como se preparar para a entrevista com o nosso futuro empregador. Por isso que no vídeo de hoje eu reuni a minha experiência e a de outros colegas para que vocês possam anotar as dicas e dar o seu melhor no dia da entrevista. E aí, já pegou papel e caneta? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiola Pinheiro e por aqui eu compartilho como que vem sendo esse meu processo para migrar para a Alemanha e também como que vem sendo o meu dia a dia com o aprendizado do idioma alemão. Antes de começar esse vídeo, eu quero ressaltar que tudo que eu venha falar aqui para vocês pode ser que na sua entrevista não seja cobrado, porque teremos duas vertentes com relação à entrevista. A primeira é que você vai fazer todo o processo inicial de enviar documentação, currículo, porém, o diploma da faculdade, essas coisas, a primeira parte de fato. Você vai ter a entrevista com a recrutadora. Então, a recrutadora vai te avaliar e vai te achar apto ou não para começar o processo. E aí, durante o processo, você vai fazendo entrevistas com variados recrutadores, caso não dê certo logo com o primeiro empregador. A segunda vertente é conhecer e conversar com o seu empregador. Nos dois casos, a maioria das coisas que eu vou falar aqui vai fazer com que você tenha o melhor desempenho quando você for conversar com o seu empregador. O primeiro ponto é você encarar essa entrevista com a mesma seriedade que você faria a entrevista com os recrutadores para grandes hospitais aqui do Brasil. Então, ser pontual, né? Chegar de preferência 15 minutinhos antes para você respirar, tomar uma água, né? Ver o que está acontecendo, se ambientar. Ser organizado. Como que você vai ser organizado para sua entrevista? Você vai reunir toda a documentação que foi exigida, que foi requerida, né, para você levar no dia. A maioria das empresas pedem que vocês levem, né, algumas documentações originais. É só mesmo ali para elas confirmar, checar se está tudo certinho. Então, levem tudo do jeito que for solicitar. Se for colorido, se for preto e branco, sabe, a quantidade de xerox de cada xerox, leva direitinho para você não ter dor de cabeça e atrapalhar no seu processo. E o terceiro ponto é você estar apresentável. Você pode ir com uma calça jeans e uma camiseta, nada de calça rasgada, nada de adornos, né, em excesso, maquiagem em excesso, né, se arruma para uma entrevista. E aí, em algum momento lá da entrevista, o recrutador ou o empregador vai falar: me fale mais sobre você. É para você falar nesse momento sobre a sua vida pessoal? Não, não é para você falar neste momento sobre a sua vida pessoal. Quando o empregador fala, me fale mais sobre você, é num contexto profissional. Você vai falar devagar, você vai falar com tranquilidade, porque se você estiver numa entrevista direto com o seu empregador, muito provavelmente terá um tradutor. Então, o tradutor, ele vai precisar ouvir o que você está dizendo e traduzir para o seu empregador, que possivelmente não vai entender e muito menos falar português. Então, você precisa falar com calma, pausadamente. Por que que você não vai focar na sua vida pessoal agora? Porque se o empregador estiver interessado em você, e nesse caso são empregadores que nos recrutam para trabalhar em outro país, então é do interesse dele saber da nossa vida pessoal, em algum momento ele vai perguntar. Então você não precisa soltar tudo logo no fale sobre você, entendeu? Formação profissional como enfermeiro.
Você vai falar brevemente sobre o curso técnico, vai falar sobre o início e término da sua faculdade e vai pincelar informações adicionais, como residência, pós-graduação, cursos extracurriculares. Você dá uma pincelada, de novo, porque se o empregador ele se interessar mais por este assunto, ele vai falar para você falar um pouquinho mais, para você desenrolar mais esse assunto. A experiência é um ponto muito importante porque você pode se perder totalmente no que você for responder para o seu empregador. Eu, por exemplo, já fiz de tudo um pouco na minha vida. Já trabalhei na feira, já vendi coxinha, já vendi roupa, já trabalhei como faxineira, já fui manicure profissional. Enfim, já fiz de tudo um pouco. Mas eu vou falar isso pro meu empregador? Não! De novo, se o seu empregador ele quiser saber sobre coisas fora da sua formação, ele vai te perguntar. Então, se você tem experiência como técnico, é a partir daí, é relacionado à área da enfermagem. Então, você vai pegar a partir daí e vai começar falando brevemente. Me formei como técnico em 2010, trabalhei por 5 anos na área. Em 2016 eu me formei na faculdade, comecei a atuar dentro de grandes hospitais como enfermeiro. Nesses hospitais eu passei por determinadas clínicas, como por exemplo UTI adulto, UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI de cardiologia, passei pela clínica médica, clínica cirúrgica, sala de choque e PS, sala de emergência. E é aqui na experiência que você vai usar palavras-chave para mostrar para o seu empregador que você sabe como é o processo, que você sabe a diferença do profissional de enfermagem aqui do Brasil comparado com o profissional de enfermagem lá na Alemanha. E aí eu falaria, que é o meu caso. Sendo que desses setores, eu me identifico mais com a UTI, porque é o setor que o enfermeiro pode estar mais à beira-leito do paciente, podendo ser mais assistencial. Alguns empregadores podem perguntar para você sobre os seus pontos fortes ou o seu ponto fraco. Os seus pontos fortes, gente, não vale falar ser pontual, né? Por favor, porque pontualidade é um requisito imprescindível, não deveria nem ser pontuado aqui. Mas só para tirar da cabeça de vocês não falarem, eu sou pontual. É sua obrigação ser pontual, pelo amor de Deus. Pense no seu ponto forte. Você trabalha bem em equipe, você consegue se adaptar, né, às coisas novas com facilidade. Então, isso é um ponto forte, né? Isso é muito bom. E nos pontos fracos, você tem que tomar cuidado. Por quê? Você não vai falar para o seu recrutador que você tem medo, por exemplo, de encarar novos desafios. Não, você não vai falar isso. Que você é uma pessoa extremamente introvertida. Também não vai falar isso. Pode ser seu ponto fraco? Sim. Normalmente, a gente tem mais de um ponto fraco. Então, bora trabalhar nesse ponto fraco. E você tem que falar do seu ponto fraco, mas já mostrar que você está trabalhando para melhorar nele, sabe? Eu, por exemplo, falei que o meu ponto fraco é uma questão muito comum entre a enfermagem, que é tentar abraçar o mundo, querer fazer tudo sozinha, querer dar conta de tudo, muitas vezes sair muito tarde do emprego para tentar dar conta do trabalho, tentar fazer tudo. Só que isso acaba nos desgastando profissionalmente, né? E o que eu fiz para melhorar isso? Eu comecei a pedir ajuda, comecei a compartilhar, né, as minhas dificuldades com os meus colegas e aí tudo começou a melhorar. E claro, é do interesse do empregador saber sobre a sua família, né? Então você vai falar se você é solteiro, casado, divorciado, amigado, enfim, se você mora com alguém ou não, com seus pais. Você vai falar nesse momento se você tem filhos, se você tem animais de estimação, por exemplo, se o seu cônjuge, se você mora com alguém, se esse cônjuge trabalha, se alguém da sua família, além de você, trabalha. E aí, eles vão perguntar também da renda, né? Se a renda que a sua família tem é o suficiente para você se manter. Porque algumas empresas vão dar uma bolsa, né? Um auxílio para que você se dedique integralmente aos estudos. E por isso eles querem saber se a renda que a sua família tem é o suficiente. Se a sua família vai conseguir, né, viver bem sem o complemento da sua renda, caso você tenha que deixar o emprego. A
Atualmente, algumas empresas estão recrutando pessoas para trabalhar em setores específicos, né? Unidades específicas, unidade de cardiologia, neurologia, traumatologia, enfim. Algumas empresas trabalham com setores com unidades específicas. Por isso, é bom você também ter em mente por que você escolheu essa especialidade. Outra pergunta que é muito comum é por que você quer ir trabalhar na Alemanha? Queremos qualidade de vida, mais segurança, boa educação, viajar, né, conhecer outros países. Agora bora para a parte mais importante, que é a lição de casa que vocês vão precisar fazer, e a gente vai aí fechar tudo que eu falei no início do vídeo para vocês. A primeira lição de casa é vocês pesquisarem sobre a empresa. Como é que a gente vai se candidatar a uma vaga para trabalhar em outro país e a gente vai para a entrevista sem saber nada sobre a empresa? Qual a especialidade de referência dessa instituição para a qual você está se candidatando? É traumatologia? É neurocirurgia? É cardiologia? É pediatria? É geriatria? Então é bom você já pesquisar sobre essa empresa, porque quando a gente se candidata na vaga, já tem lá a especialidade. Porque para essas empresas que recrutam já com entrevista com o empregador, quando você se candidata lá na vaga, você já vai saber a cidade que é a instituição, a especialidade de referência dela. Então é só você pegar isso e jogar lá no Google para pesquisar e saber mais. Se o seu caso for só entrevista com a recrutadora, aí você pode perguntar para a recrutadora, mas vocês trabalham com quais instituições e essas instituições têm quais especialidades de referência? Para você saber se você quer. Muitas das vezes a pessoa trabalhou a vida inteira com geriatria ou com pediatria e ela quer trabalhar só com adultos, ou só em UTI, ou só em hospital, ou só em clínicas. Por isso que é importante você saber, tá? Ou para perguntar, ou para mostrar para o seu empregador que você pesquisou sobre a empresa que você realmente tem interesse. Depois, outro ponto importante é pesquisar sobre a cidade. Se é uma cidade acolhedora, se é um local de fácil adaptação para você, ou se você for levar a sua família no futuro, né? Se vai ser fácil adaptação para sua família, se tem boas oportunidades de emprego para o seu cônjuge, boas escolas para o seu filho, a distância que vai ser da casa que você vai morar até, ou do alojamento até o seu trabalho. E para quem tá com a recrutadora, é uma pergunta que você vai fazer, né? Quando chegar o momento, né, de você se apresentar para o seu empregador, você vai levar essa questão, sim, porque é muito importante para você não sair daqui do Brasil cego, né? Então é importante que essas informações sejam bastante claras. Então conversa com a pessoa que está sendo o seu intermediador. E atualmente, como tem muita gente procurando pelos processos, eles estão afunilando. No meu processo não foi necessário eu fazer o nivelamento antes de conversar com o meu empregador. Mas eu fiquei sabendo por alguns colegas que eles tiveram que fazer o nivelamento sim. Você precisa saber alemão? Não. Mas o que eles avaliam nesse nivelamento inicial? Se você tem facilidade em aprender o idioma. Então esse teste de nivelamento é para isso. A dica que eu dou para vocês para participar desse nivelamento sem ficar extremamente nervoso é: vai no YouTube, coloca lá alemão para iniciantes, aprendendo alemão do zero, e se acostume, né, a ouvir o idioma, a ouvir as palavrinhas. Você sabia que precisaria de tudo isso para se preparar para uma entrevista com o empregador? Comenta aqui se você sabia disso. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de clicar no curtir, de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro do que eu posto semanalmente aqui no canal, hein? Nesse vídeo eu mostro para vocês como que foi o meu processo desde o início. Dá uma conferidinha lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!